Capítulo 3. O Antídoto. Parte 1. A chuva de Gotham, agora mais intensa e impiedosa, chicoteava contra o asfalto úmido e as paredes de tijolo dos armazéns do porto, criando uma melodia sombria de desespero e urgência. O cheiro de sal e peixe, misturado com o metal oxidado de contêineres e a fumaça de motores de barcos, pairava pesado no ar, criando uma atmosfera opressora e claustrofóbica. Era um labirinto de sombras, um cenário perfeito para a caçada que se desenrolava. O Batman, movendo-se com a agilidade de um predador, corria pelas passarelas de metal do cais. Seus passos eram abafados, quase imperceptíveis, uma sombra se movendo na escuridão. Sua capa, com suas dobras e sulcos, parecia engolir a pouca luz que os postes de luz de emergência forneciam. Eles estavam em uma perseguição frenética, uma corrida contra o tempo para alcançar o Man-Bat, a criatura que era o Dr. Kirk Langstrom. A perturbação aguda e bestial ecoava pelos armazéns, seguido por um estrondo ensurdecedor. O Man-Bat, em seu estado de fúria e pânico, estava destruindo tudo em seu caminho. Caixas de madeira se partiam em pedaços. Contêineres de metal se amassavam como latas de alumínio. O metal se retorcendo e se rasgando era um eco de sua angústia interna, de uma alma se perdendo na escuridão. As sirenes da polícia se aproximavam, quebrando a melodia de caos. O comissário Gordon, com uma voz de autoridade e urgência, gritava ordens para seus homens. "Ele está por aqui! Cuidado, pessoal! Ele é perigoso!" Seus sapatos de couro no concreto molhado eram um ritmo firme, um contraste com a histeria que o precedia. A voz do detetive Bullock soava azeda e irritada em seu rádio de comunicação. "Comissário, eu não sei por que estamos caçando o Homem-Morcego. Ele não parece o tipo de cara que faria isso. Ele não é um animal. Ele é um homem." A voz de Gordon, carregada de frustração, respondia. "Bullock, o que os guardas da fábrica disseram? As garras, a força, a forma como ele se movimenta na escuridão. Ele é a criatura que está causando essa destruição e eu vou pegá-lo. Eu tenho que pegá-lo antes que ele machuque alguém." Se movendo de forma bestial, Man-Bat se aproximou. Ele saiu de um dos armazéns, balançando suas asas. O comissário Gordon, que estava parado em uma ponte de metal, viu a criatura. Ele pensou que era o Batman. "É ele! É o Man-Bat! Ele está aqui! Peguem-no!" Gordon gritou, com sua voz carregada de fúria. Ele não acreditava que o vigilante que havia salvado a vida de seus homens na fábrica de produtos químicos era a criatura que estava causando essa destruição. Ele sentiu-se traído. O Batman, que estava em uma das vigas acima, olhou para Gordon. Ele não tinha tempo para explicar. Ele precisava alcançar o Man-Bat antes que Gordon e seus homens o fizessem. O Batman sabia que a criatura não era um criminoso, mas uma vítima, e ele não podia deixar que a polícia o machucasse. Ele sentiu uma onda de adrenalina. Ele não podia falhar. A vida de Kirk Langstrom dependia dele. O fogo dos tiros de armas ecoou. A polícia, sob o comando de Gordon, estava atirando no Man-Bat. O Batman viu a cena. Ele sentiu uma pontada de raiva. Ele mergulhou. Ele se aproximou do Man-Bat. "Pare, Gordon! Ele não é o que você pensa que ele é!" O Batman gritou com a voz grave e fria, mas a urgência era palpável. O comissário Gordon não o ouviu. Ele estava focado em sua missão, parar a criatura. Ele estava focado em parar o Homem-Morcego, o vigilante que havia se transformado em uma aberração biológica. O Batman, em sua capa, se aproximou do Man-Bat. Ele balançou suas asas em fúria. Ele fugiu. O Batman, que estava em uma perseguição, notou algo que o comissário Gordon não viu. A criatura não estava correndo sem rumo. Ela estava procurando por algo. Ela estava procurando por sua esposa, a doutora Francine Langstrom. O Batman parou por um instante e olhou para o local. Ele viu uma foto de uma mulher em uma mesa de metal. A voz de sua mente, a voz que sempre o guiou, disse: "Ele não está atacando cegamente, Alfred. Ele está procurando por sua esposa. Ele precisa dela para se curar.
Ele precisa dela para voltar a ser um homem. O Batman se sentiu inundado por uma onda de compaixão. O Dr. Kirk Langstrom não era um monstro, mas uma vítima de sua própria ambição e de sua própria loucura. Ele sentiu uma urgência. Ele precisava encontrar a doutora Francine Langstrom antes que a polícia o fizesse. Ele precisava salvá-lo. O som do Batmóvel se aproximou. O Batman, em sua capa, subiu. O som de seu motor era um ronco grave, como de uma fera que estava pronta para caçar. Ele acelerou, seus pneus na rua molhada eram um som de urgência e determinação. Ele se aproximou da casa da doutora Francine Langstrom. Man-Bat se aproximou da casa da doutora Francine Langstrom. Ele estava à porta, batendo com suas garras. A porta de madeira se partindo era um grito de agonia. O Batman chegou. Ele se aproximou do Man-Bat. A doutora Francine Langstrom, que estava em sua casa, ouviu o Batman. Ela abriu a porta. Ela viu a criatura. Ela viu o Batman. Ela ficou petrificada. Ela sentiu uma pontada de medo. Francine, o que você está fazendo? É perigoso! O Batman gritou. Francine ignorou o Batman. Ela se aproximou lentamente do Man-Bat. Kirk, sou eu. Por favor, me escute. Você não é um monstro. Você é o meu marido. Me deixe te ajudar dessa vez. A voz da doutora Francine Langstrom era um bálsamo para o morcego humano. Ele se acalmou. O som de seus guinchos se tornou mais suave. Ele olhou para sua esposa. Ele viu o seu rosto. Ele sentiu que o seu coração que estava em pânico, estava batendo mais devagar. O Batman se aproximou do Man-Bat. Ele estava calmo, e o som de sua voz era de compaixão. Francine, o que você fez? Você pode ajudá-lo? A doutora Francine Langstrom, com a voz carregada de determinação, respondeu: Eu tenho o antídoto. Ele nunca me deixou usá-lo. A fórmula que pode reverter a mutação. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso que ele me ajude. O Batman olhou para o céu. Ele ouviu o eco das sirenes, de gritos e de algo que se movia muito rápido no ar. Era a polícia se aproximando. Ele sentiu que a vida de Kirk Langstrom dependia dele. Ele precisava de tempo. O Batman, com a voz grave e fria, sussurrou para Francine: Você tem um antídoto. Você pode reverter a mutação? Eu tenho, mas eu preciso que ele me ajude. Ele precisa lutar contra a criatura que ele se tornou. O Batman, com a voz baixa, disse: Eu vou te dar tempo. Eu vou pará-los. Eu vou te dar tempo para que você possa curá-lo. O Batman virou e correu em direção à polícia. Ele ouviu o som de seus sapatos no chão de concreto e o som de sua capa se abrir no ar. Ele parou na frente da polícia. A noite em Gotham era uma mistura de sons e cheiros. O Batman, em sua capa, olhou para baixo. A polícia de Gotham estava espalhada pelas ruas, com o som de seus rádios e sirenes quebrando a quietude da noite. O comissário Gordon, que estava no comando, olhou para o Batman. Ele viu a sua expressão. Ele viu que ele estava calmo. Ele viu que ele não estava com medo. O que você quer, homem-morcego? Você está tentando nos parar? Você está tentando nos impedir de fazer o nosso trabalho? O Batman, em voz baixa, disse: Não sou o que vocês pensam que sou, comissário. A criatura não é um monstro, mas uma vítima. Ele é um homem doente. Eu preciso de tempo. Eu preciso que ele me ajude. Ele precisa lutar contra a criatura que ele se tornou. O comissário Gordon, em sua voz carregada de frustração, respondeu: Eu acho que vou acreditar em você. Você é a criatura que está causando essa destruição. Eu não vou te dar tempo. O Batman, com a voz grave e fria, disse: Então eu vou ter que forçá-lo. O Batman, em sua capa, mergulhou. Ele estava pronto para lutar. Ele estava pronto para dar a vida para salvar Kirk Langstrom. A noite em Gotham havia mudado. A cidade não estava mais sob o controle apenas da polícia.
Havia um novo vigilante. E o destino da cidade estava nas mãos dele. Capítulo 3. O Antídoto. Parte 2. O som da chuva de Gotham, agora uma torrente impiedosa, chicoteava contra o vidro frio e o aço polido da imponente Torre Wayne. O edifício, um titã de luz e determinação, erguia-se acima do caos da cidade, servindo como o palco para o clímax da caçada. O vento uivava entre as frestas, um lamento gélido que se misturava às sirenes da polícia com um motor de helicópteros, que se aproximavam. No alto da torre, o Man-Bat, uma figura de escuridão e desespero, havia se refugiado. Seus guinchos agudos e bestiais ecoavam na noite. Era o eco de uma alma que se perdia, de uma criatura que lutava contra si mesma. O Batman, movendo-se com a agilidade silenciosa e calculada de um predador no topo de sua cadeia alimentar, escalou a imponente Torre Wayne. Ele não usava elevadores ou escadas. Seus ganchos de agarrar se prendiam a superfícies de aço polido e ele se içava com a mesma destreza de um morcego. Seus passos no parapeito, quase inaudíveis, eram um sussurro de borracha sobre o metal gelado, um contraste com o caos que se desenrolava acima. A chuva implacável chicoteava contra seu capuz e armadura, misturando-se com o vento gélido que uivava por entre os arranha-céus, criando uma sinfonia sombria. De repente, a melodia de desespero foi quebrada por um estouro violento. Uma das grandes portas de vidro do observatório no topo da torre foi estilhaçada em milhares de fragmentos cintilantes que caíam como flocos de neve quebrados. Um guincho de fúria agudo e bestial ecoou na noite. Era o eco de uma alma que se perdia, de uma criatura que lutava contra si mesma. O Batman, impulsionado por sua determinação, se aproximou. Ele espreitou pela porta quebrada e o ar que escapava dali era carregado com o cheiro acre e metálico de ozônio e medo. Seus olhos, brancos na máscara, se fixaram na criatura. Em seu corpo disforme coberto de pelos marrons escuros, em suas asas membranosas que se agitavam em pânico e em seus olhos vermelhos cheios de fúria e sofrimento. A voz do Batman, grave e fria, ecoou. Kirk, por favor, me escute. A criatura, em seu estado de pânico, não o ouviu. Ele se atirou contra o Batman com uma fúria selvagem e, com sua agilidade sobre-humana, desviou e a criatura passou por ele, atingindo um dos painéis de vidro. O vidro partiu em pedaços pelo chão. O Batman, com sua voz grave, sussurrou para a criatura. O Man-Bat ignorou completamente as intenções do Batman. Sua mente estava nublada pela fúria, e a voz de seu salvador era apenas mais um ruído. Ele balançou suas asas, um som de destruição que parecia ecoar o seu próprio estado mental. Ele estava em um estado de pânico. A luta corpo a corpo era uma dança brutal de força e desespero. O Batman, com sua agilidade silenciosa e letal, tentava dominar a criatura sem machucá-la. Ele se esquivava, desviava. O Man-Bat, por sua vez, tentava arranhar e morder o Cavaleiro das Trevas. A batalha se desenrolava. O Batman sabia que a criatura não era um monstro, mas uma vítima. E ele não podia falhar. A vida de Kirk Langstrom dependia dele. O som de hélices de helicóptero se intensivou. O comissário Gordon e sua equipe haviam chegado. Os atiradores, com suas armas em punho, estavam prontos para atirar. Eles não viam uma luta entre o Batman e uma criatura. Eles viam uma luta entre o Homem-Morcego e a polícia. Eles viam um monstro que precisava ser neutralizado. O Batman, no auge da luta, sentiu uma onda de adrenalina. Ele não tinha tempo para explicar. Ele não tinha tempo para lutar contra a polícia. Ele tinha que agir. Ele tinha que injetar o antídoto. Ele tinha que salvar Kirk Langstrom. O Batman, em sua capa, mergulhou. Ele se aproximou do Man-Bat, e o som de suas garras no chão de metal era um som de desespero. O Man-Bat, em seu pânico, se atirou contra o Batman. O Batman, com sua agilidade, desviou. A doutora Francine Langstrom, tateando o cenário caótico com a seringa nas mãos, gritou: "A seringa com o antídoto, Batman!" Ela jogou na direção do barulho.
Batman pegou a seringa com um líquido verde. O Man-Bat ainda tentou se desvencilhar do morcego, enquanto seus dentes afiados tentavam agarrá-lo. Ele injetou a seringa, enquanto o Man-Bat o jogava para longe nos escombros. A cena da transformação reversa era uma visão de horror e esperança. O Man-Bat, com sua pele coberta de pelos, encolheu. As asas membranosas se tornaram os braços de um homem. Os guinchos de fúria se tornaram gemidos de dor. O Dr. Kirk Langstrom, um cientista frágil, estava ali, em seu estado original. O comissário Gordon e sua equipe chegaram ao local. Eles viram a cena. Eles viram o Batman, com sua capa, segurando um cientista frágil que estava com a sua pele coberta de pelos. E eles viram que o monstro era, na verdade, uma vítima. O comissário Gordon, com a voz carregada de choque e remorso, disse: "Nós erramos." Ele olhou para o Batman. Ele viu que ele estava calmo. O encerramento do caso foi um momento de silêncio e reflexão. A polícia de Gotham, que estava em pânico, agora estava em choque. Eles não sabiam o que dizer. Eles não sabiam o que fazer. Batman, usando o manto da noite, desapareceu entre as sombras. O comissário Gordon, com um som pesado e familiar de seus sapatos de couro encharcados ecoando no asfalto molhado, levantou o olhar. Ele não buscava mais uma resposta nos gritos e nas sirenes, mas no silêncio que se instalava gradualmente. A chuva que havia castigado a cidade por horas agora diminuía para uma garoa fina e constante. Um sussurro suave que mal tocava sua pele. Ele viu o céu noturno, antes um tecido denso e pesado de nuvens de tempestade, se abrir para revelar a lua cheia, um disco pálido e perfeito, que parecia flutuar serenamente acima do caos. A luz prateada e fria da lua, que antes se refletia nas poças de água, agora iluminava os edifícios, as torres de aço e os becos úmidos. O vento, que antes uivava com fúria, agora soprava suavemente, um sopro gélido que trazia o cheiro de ozônio e de metal oxidado. Ele viu as sombras, antes assustadoras e misteriosas, se tornarem mais nítidas e claras. Gordon fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o ar frio e úmido preencher seus pulmões. O som da noite já não era mais o coro caótico de sirenes, buzinas e gritos. Era um som de silêncio, uma tranquilidade que se espalhava pelas ruas e becos, uma paz que ele não sentia há muito tempo. Ele sentiu que a noite em Gotham havia mudado, que o peso que ele carregava nos ombros havia se tornado mais leve. A criação de uma nova e mútua confiança foi simbolizada pela futura bate-sinal. O comissário Gordon, em seu coração, sabia que o Batman, como sempre, era um aliado. Ele sabia que o Batman era um homem que não se importava com as leis, mas com a justiça. Ele sabia que o Batman era um homem que podia fazer o que a polícia não podia. Asas de Couro nos apresenta o Batman não apenas como um vigilante mascarado, mas como um verdadeiro herói. Diferente da polícia e da imprensa, ele não julga a criatura pela sua aparência aterrorizante. Em vez disso, ele investiga, compreende a dor e a motivação do Dr. Langstrom e age para salvá-lo, não para destruí-lo. Essa atitude estabelece o princípio fundamental do Cavaleiro das Trevas. Ele é um defensor dos desamparados, sejam eles vítimas de um crime ou de sua própria condição.